Restaurante com criança não é pra qualquer um, só os fortes conseguem. Só quem já levou uma criança no restaurante sabe do que eu tô falando. Ou então, na verdade, quem fica vendo aquelas crianças no restaurante correndo, gritando, derrubando coisa, aquela bagunça toda acontece. Já viu? Você já viu? Acontece. Criança derruba coisa, aquela... Hoje eu tô aqui pra falar sobre os desafios de levar a criança no restaurante, mas melhor do que isso, dicas e ideias práticas de como tornar esse passeio algo muito bom e sem telas. Eu não tenho nada contra telas, mas eu também não tenho muita coisa a favor, não. Então a gente vai trazer aqui para você dicas de como ter um passeio legal usando telas para se conectar com quem está em volta e desconectar de quem está lá dentro da tela, e também dicas para você nem precisar usar tela. Então, vou começar, hein? A dica número 1, 2 e 3 são para você se conectar com a sua criança ou com a sua família, ou até mesmo com seus amigos, até seu namorado, tanto faz, num restaurante sem precisar usar telas. Então, a dica número 1, que é super legal e eu fiz hoje com um aluno meu. A gente foi num restaurante de fast food e aí eles dão a notinha pra gente ficar esperando o pedido. Nós sentamos na mesa, enquanto a gente esperava, o que a gente fez? A gente pegou a caneta e fez um jogo da velha. E ali atrás daquela notinha, a gente fez várias vezes o jogo da velha. E foi muito, muito, muito legal. A gente precisou de pouquíssimos recursos, inclusive recurso que a gente depois vai jogar fora. E foi super bacana, foi super legal, foi super interessante. O jogo da velha. Coisa simples. A outra coisa que dá para fazer também, sem você usar grandes recursos assim, que é a dica número 2, aliás, né? É você fazer uma brincadeira que a gente chama de atenção. E tem até uma musiquinha. É claro que se você vai estar no ambiente público, você tem que cantar bem baixinho. Então eu vou contar a musiquinha para você. É assim, ó. Escuta a musiquinha, hein? Vai comigo. 1, 2, 3 e... Atenção! Vai haver revolução se você não me disser o nome de... E aí, cada pessoa que tiver ali tem, por exemplo, o nome de comida. E aí, um de cada vez vai falando o nome de comida. Banana, arroz, feijão, batata e macarrão. Cada um vai falando. Quem não conseguir falar o nome de uma comida, perde a brincadeira. E aí a gente começa de novo, paga um castigo... Faz alguma coisa assim. É bem legal, porque você é eterno essa brincadeira. Vai haver revolução se você não me disser o nome de cor, animal, alimento, pessoa famosa, cantor, nome de filme, nome de lugares, que é quase aquela brincadeira que a gente faz de stop, só que uma versão atualizada, vamos dizer assim. E também dá pra fazer o stop falando também, né? Stop o tema, e aí, na minha época, a gente fazia, quem errava levava um peteleco no braço, mas hoje em dia não pode mais, então tira isso. Mas dá pra pagar um mico ou alguma coisa assim, que é super legal. Essa foi a dica número 2. E a dica número 3, Shizuka, qual que é a dica número 3? Qual que é a dica número 3? Sabe qual que é a dica número 3? Eu não sei qual é a dica. A dica número 3 é conversar. Gente, é só sentar um olhando pra cara do outro, sem tela, e conversar. Simples, né? Só que o problema é que às vezes a gente não sabe o que conversar. Aí eu sei como é que é. Senta de um lado e fica assim. Como é que foi seu dia? Normal. E aquele seu amigo? Que amigo? Esqueci o nome. Acabou a conversa. Não é tipo assim que acontece? Pois é. Eu sei que é difícil, às vezes, conversar com quem você não tá meio desconectado. Mas eu vou ajudar você com algumas perguntas e alguns assuntos que você pode fazer. Bom, o primeiro... Vocês podem fazer uma brincadeira que é assim. Pensar e a pessoa tem que descobrir no que você está pensando. As preferências. É uma ótima oportunidade de você se conectar com quem não está conectado. Então, por exemplo, vou brincar aí com você. Eu estou pensando numa cor. Que cor que eu pensei? Pensei no vermelho. Você acertou ou você errou? Um animal. Vou pensar num animal. Tá. E agora? Pensei num elefante. Você acertou ou errou? Esse é um tipo de brincadeira que parece muito simples, mas ela é muito importante.
Porque as escolhas que as pessoas pensam, você tem uma ideia dos gostos, do conhecimento de vocabulário, de várias coisas, lugares e tudo mais, você acaba se conectando muito mais com essa pessoa. Outra coisa que você pode brincar, que é muito legal e conversar, é uma brincadeira que se chama e se. Como que funciona essa brincadeira? Eu falo pra você, e se neste exato momento acontecesse o apocalipse zumbi, o que a gente ia fazer? E aí as pessoas estão em volta, podem falar algumas coisas. E se a gente ficasse muito rico, alguém chegasse agora com uma maleta de dinheiro e falasse, não quero mais esse dinheiro, vou te dar todo esse dinheiro. E se isso acontecesse, o que a gente ia fazer? E aí nessa história você também vai se conectando muito mais e é uma brincadeira onde que você trabalha a criatividade, os desejos das pessoas, porque nesse e se vem muito desejo das pessoas também. E aí e não importa quem vai criar o e se. Se for uma criança, talvez ela não tenha tanta criatividade ainda. Talvez você se surpreenda. Mas você pode conduzir a brincadeira e quando você vê o tempo já passou, vocês já deram risada, porque no e se pode sair as respostas mais mirabolantes e loucas do mundo. Olha quanta dica legal. 3 dicas, mas que você pode usar isso em várias situações, em vários lugares. Pode se tornar um símbolo, um momento, algo que seja só seu e da sua família de conexão. Isso é muito, muito legal. E agora eu vou dar dicas de como usar a tela. Mas, Shizuka, você não está fazendo um vídeo justamente para você não usar as telas? Pois é. Eu tô dizendo que a gente vai fazer um vídeo para você não usar a tela de maneira individual, desconectada. Você se conecta no vídeo para você se desconectar de quem tá na sua volta. Não faz o menor sentido isso. A gente vai usar sim, a gente pode usar a tela desde que ela seja ao nosso favor, né? E agora eu vou te dar 3 dicas com o uso de telas. Dica número 1 para você aproveitar o seu tempo no restaurante com telas. Vamos lá. Número 1. Graças a Deus, a gente tem um monte de aplicativo e a gente pode escolher qual aplicativo vai baixar. No nosso caso, aqui na minha casa, a gente tem um aplicativo no telefone da minha filha que chama Ludo. Sabe Ludo? Aquele jogo de tabuleiro? E aí o Ludo você pode jogar até 4 pessoas. E é todo pra nossa casa. Então, enquanto a comida não chega e tal, a gente coloca lá o Ludo e aí a gente joga Ludo. O Ludo é uma brincadeira que demora bastante tempo pra acabar. E aí a gente joga, às vezes valendo alguma coisa, às vezes valendo nada. A questão é, a gente tá usando a tela, mas a gente tá jogando um jogo bem legal que ajuda, além do tempo passar, ajuda a trabalhar a paciência e blá, blá, um monte de coisa. Não é, eu quero ideia só, não vou falar o que trabalha, não é aula agora, é só ideia, né? Então vamos lá. Tem Ludo, tem um joguinho, a gente pode fazer propaganda de jogo? Sim, assim, né? Vamos fazer propaganda de jogo. Tem um joguinho muito legal que se chama WoW. E esse tem no meu celular. E esse WoW, você tem que ficar criando palavras com uma quantidade limitada de letras. E aí você fica lá criando palavras e tal. E a gente fica muito feliz quando a gente consegue completar cada fase. É um jogo bem divertido, porque é muito divertido. Minha casa gosta e todo mundo gosta. E é muito legal. E jogar todo mundo junto se torna mais divertido ainda. Mas assim, olha, tem Resta 1, todos os jogos de tabuleiro você também encontra em aplicativos. E aí você pode baixar esse aplicativo e jogar. Tem Forca, tem Stop, tem Ludo, tem Resta 1, tem Dama, tem Xadrez, tem tem tudo. E aí você pode fazer lá no aplicativo. Esse é o 1. Número 2. Qual é a dica número 2? A dica número 2 é uma dica que você vai adorar. Você vai gostar muito. Porque é justamente acessar as redes sociais. Shizuka, de novo? Mas como assim? Não é pra não usar? Shizuka, você tá louca? Não! Acessar as redes sociais e procurar lá. Você fala um número, fala, sei lá, 5. Aí vai lá, 1, 2, 3, 4, 5. E aí clica numa foto lá, num post que você fez. E aí a sua casa precisa relembrar qual é a situação, qual era o momento do dia que você fez aquele post. Então, quanto mais antigo for o post, mais interessante vai ser. Mesmo que as pessoas que estejam na mesa não estiverem no post, elas vão, tipo assim, você vai falar,
Foi dia 10 de fevereiro de 2019. Nossa, muito tempo atrás. O que cada um estava fazendo no dia 10 de fevereiro de 2019 enquanto você estava tirando aquela foto? E o que tinha naquele lugar? Por que você tirou? O que te deu? O que te animou a tirar foto daquele lugar? O que você gosta na sua foto? E aí vocês vão comentar esse post. Não queria dar aula, mas olha, comentar isso vai fazer com que as pessoas tenham mais consciência do que elas postam e do que elas vão postar daqui pra frente. E se for criança, se for jovem, se for adolescente, é ótimo porque você ajuda a conscientizar essa criança. Porque normalmente a gente posta lá e larga lá e não sabe o que vai dar, né? Mas, queira ou não queira, é uma fonte de memória muito interessante também. Então, você acessar posts antigos faz você relembrar de uma época antiga, de emoções. Como normalmente as pessoas postam só momentos felizes, muito raro alguém postar momento triste, é claro que aquele ambiente que você tá ali, ele vai te levar para um momento bom. Então a energia da mesa vai ficar sempre boa. Então, ótima dica para você e essa é fácil de fazer. Vamos lá. Próxima dica e última, né? Porque tem muita dica nesse vídeo aqui, né? A última dica a gente já fez na minha casa também, é muito legal. Você tá num restaurante, mas eu vou te perguntar, você sabe a história desse restaurante? Você sabe como surgiu esse restaurante? E aí você pode ir lá, entrar no Google, no YouTube, não sei qual que você usa. Você pode pesquisar e descobrir que ano que ele foi criado, por quem ele foi criado, o que mudou, qual é o objetivo, por que eles oferecem, sei lá, se é um restaurante de pizza, por que eles escolheram vender pizza, se é um restaurante de sei lá do que, por que eles escolheram vender o sei lá o que. É super legal. Se por acaso você não tiver essa informação na internet, você pode olhar à sua volta. E eu vou te fazer algumas perguntas agora que vocês podem pesquisar. Funciona assim. Por exemplo, quem inventou o garfo? Como surgiu a ideia de usar o garfo? Você já parou para pesquisar sobre isso? Você sabe de onde vem o garfo? Será que em todos os lugares usa-se garfo ou tem alguns lugares no mundo que não usa garfo e não usa talher e não usa nada? Você pode olhar para as coisas que tem à sua volta e procurar de onde que vem essas coisas, como essas coisas são feitas, mas antes de pesquisar, você pode, as pessoas que estão à sua volta, elas podem dar opiniões. Ah, eu acho que o garfo surgiu para levantar uma bandeira, ou o garfo, sei lá, o que você vai colocar. Foi os homens das cavernas que usaram ossos para fazer garfo, para poder comer os sei lá o quê. E aí, quem chegar mais próximo da resposta certa vai ganhando pontos. E aí, esses pontos podem se transformar em uma sobremesa a mais, pode se transformar em qualquer coisa que vocês quiserem. Mas a ideia é usar a internet, usar o telefone para pesquisar curiosidades. E essa é uma atividade que ajuda muito na escola, ajuda muito na hora de você tomar decisões da vida, não só de criança, mas de adulto também. Às vezes você vê alguma coisa e já sai falando e tudo mais, sem saber a fonte da informação. Essa atividade, ela vai ajudar, vai instigar, vai te trazer uma consciência melhor das coisas e é aprendizado também, né? Super legal. Da próxima vez que você encontrar com alguém, você vai falar, eu sei de onde veio o garfo, você sabe? Então, é uma coisa interessante. As conversas hoje em dia, elas não desenrola muito, porque ninguém sabe muita coisa interessante, né? Mas imagina, se alguém chega pra você, eu acho que você vai pesquisar de onde vem o garfo. Depois que acabar esse vídeo aqui. Mas depois que acabar esse vídeo, não é pra você pesquisar de onde vem o garfo, não, viu? Vai pesquisar quando estiver no restaurante. Quando você terminar de ver esse vídeo, você precisa acessar esse vídeo. Vem aqui, que nesse vídeo aqui você tem mais dicas de como tornar a sua maternidade, os seus filhos muito mais felizes, tá bom? Tchau! Lacrei de novo. Eu vou falar lacrei todos. Até que eu